Bom, boa noite. Seu nome e sua profissão, por favor? Eu sou Isabela, com Z e 2 L's. Eu sou metroviária. E por que você veio para a rua hoje, Isabela? Então, a gente veio para a rua hoje, foi uma decisão coletiva, né, do Afronte, dos movimentos que eu faço parte, por entender que o que está em jogo é independente se a gente concorda ou não concorda com o projeto político do Lula. Mas o que está em jogo é o que temos de democracia no nosso país, sabe? Prender alguém sem prova, prender alguém para tirar a pessoa da eleição, né? O próprio Lula disse, né? Eles não deram o golpe na Dilma para deixar o Lula ser reeleito. Então, isso tudo fere direitos básicos nossos, direitos constitucionais, e que é importante defender nas ruas, né? O que é o Afronte? O Afronte é um movimento de juventude, de estudantes e de juventude trabalhadora, assim, que acredita no potencial dos jovens, assim, acredita no potencial da juventude para as transformações que a gente tem. Então, o movimento estudantil, por exemplo, ele cumpriu papéis fundamentais assim, da nossa história. Nas diretas já, na derrubada da ditadura. Então, a gente acha que esse poder mobilizador, esse poder da juventude pode voltar para as ruas. Nós somos um coletivo que tenta incitar isso, onde a gente está, discutir com as pessoas, mobilizar as pessoas para a necessidade das transformações que a gente precisa no nosso país. Você, como estudante, como trabalhadora, você sentiu melhora na sua vida durante os governos do PT, da sua família? Essa é uma pergunta complicada. Eu acho que os governos do PT tiveram acertos, mas também tiveram muitos erros. Eu sempre fui muito crítica ao governo do PT, a todos os governos. Acho que as reformas que a gente precisa, as reformas estruturais que a gente precisa fazer no nosso país, infelizmente as centrais não foram feitas. Exemplo, reforma agrária, uma reforma estrutural mesmo, trabalhista que fosse positiva, reforma na educação. Então assim, a gente teve reformas, mas foram reformas que numa canetada elas são retiradas. E o Temer provou isso. Então se você faz reformas pontuais, como o ProUni, como o Reúne, como outras pequenas reformas que sim tiveram, numa canetada o Temer consegue derrubar, porque o que ele fez é sim estrutural. Ele mudou a Constituição. E eu acho que os governos do PT também deveriam ter feito essas reformas estruturais, de mudar a Constituição, de mudar as coisas a favor do povo. Então sempre fui uma grande crítica, mas isso não me impede de estar na rua defendendo o Lula diante de uma perseguição política, claro. Bacana, então vocês com essa postura crítica, mesmo assim vocês reconhecem que é uma violação dos direitos básicos. E isso me leva a uma outra pergunta. Se fosse um outro político que estivesse passando pela situação do Lula, por exemplo, um Aécio Neves, vocês estariam na rua também para defender que ele tivesse direito a todos os recursos antes do mandado de prisão? Se fosse um outro político que estivesse sofrendo uma perseguição política, sim. Infelizmente, essa realidade, por exemplo, disso acontecer com Aécio, com Temer, nunca vai ser realidade no nosso país. Porque o partido deles é parte da classe dominante do nosso país, entende? É parte dos empresários, é parte daqueles que têm todo o poder econômico e que decide tudo no país. Então, nenhuma classe persegue politicamente a mesma classe. E isso é o que é demonstrado, né? Tanto o Aécio Neves, com todos os áudios que tem contra ele, nunca foi pego. O Temer, com todas as provas que tem contra ele, foi arquivada a denúncia. O próprio Perrella, se a gente for falar aqui da realidade mineira, né, que é um senador mineiro, e também teve avião cheio de cocaína pego, e o avião no nome dele, o avião não, o helicóptero, no nome dele, e ninguém fez nada. Então, esses partidos, eles são parte da classe dominante, por isso eles não sofrem perseguição política. Mas, sem dúvida, contra todos aqueles, para defender todos aqueles que sofrem perseguição política, a gente estaria na rua, com certeza, porque são direitos humanos, né, direitos básicos. Qual você acha que vai ser o rumo da Lava Jato a partir de agora, assim? Eu acho o seguinte, a Lava Jato cumpriu o papel dela agora, que era prender o Lula. Eu fiquei falando que, por exemplo, uma delação premiada, ela só é aceita quando você quer pegar o chefe da corrupção, né? Então, por exemplo, você faz uma delação premiada com quem está mais embaixo no esquema para poder pegar o chefe. O que a Lava Jato fez? Ela pegou o chefe do esquema, por exemplo, as empreiteiras, o Marcelo Odebrecht, que foi quem mais se enriqueceu no nosso país com o dinheiro público, certo? Só que o que ela faz quando pega esse chefe da corrupção, o cara que mais se enriqueceu no país com o dinheiro público? Ela faz uma delação premiada para ele. Por quê? Porque ela queria que ele delatasse o Lula, porque o Lava Jato era para derrubar a esquerda em si, personalizada
no nome do Lula, né, no nome do PT. Eu acho que agora eles cumpriram o objetivo deles. Eu, sinceramente, não tenho expectativas de que agora vai continuar e vai prender pessoas que realmente são corruptas e tal. Não tenho essa expectativa. Eu acho que se vai continuar, na verdade, é uma perseguição à esquerda. E eu espero que isso pare. Você acha que a gente vive numa democracia hoje aqui no Brasil? É um pouco complicado também, né? Porque é uma democracia, digamos assim, se a gente for comparar o regime que a gente vive, que se chama de democracia, com uma ditadura militar, por exemplo, é muito melhor e nesse sentido a gente tem liberdades democráticas. Mas não, de fato não é uma democracia plena e nunca vai ser. Basta ver como a população decide sobre as coisas. Porque o que nos dizem é o seguinte, que Davi, sobe a faixa aí pra ela passar. Sobe. Desculpa. Que o que nos falam é que assim, a democracia é exercida como? 2 vezes, de 2 em 2 anos, você tem direito a votar e escolher seus representantes. Só que são representantes em jogos de cartas marcadas, em jogos que quem tem mais dinheiro tem mais condição de vencer a eleição. Os partidos políticos não têm os mesmos tempos de TV, não recebem o mesmo dinheiro para fazer sua campanha. Então, assim, como que você fala em democracia plena, por exemplo, se você não dá acesso à informação à maioria da população? Então, a maioria da população conhece 2 candidatos a presidente, 2 candidatos a governador, conhece os deputados que têm muito dinheiro para fazer sua campanha. Então, é uma democracia, na verdade, que vela uma ditadura do poder econômico, porque quem tem o poder econômico dita na política, não só com propina, né, porque eles pagam propinas e tal, mas também com financiamento de campanha. Então eu acho que não é uma democracia plena, porque nós temos uma dominação muito grande do poder econômico no país. Eu acho que seria uma democracia plena se a maioria se a população fosse igual. Porque é muito fácil você falar em democracia, sabe? Todo mundo pode se candidatar. Mas será que o cara que trabalha 8 horas por dia, mora na periferia, ele vai conseguir se candidatar? Ele não vai conseguir se candidatar. Então, assim, se você só é uma democracia plena quando as pessoas têm igualdade. Igualdade econômica, todas as pessoas têm uma igualdade econômica, trabalham para se sustentar e podem definir sobre a política. Infelizmente, não é essa a nossa realidade. Mas se a gente for comparar o sistema que a gente vive hoje como a ditadura militar, é lógico que as liberdades democráticas que a gente tem hoje são muito melhores, né? Já que você falou de eleição, você vê alguma possibilidade de a eleição de 2018 ajudar a amenizar um pouco essa crise tão profunda? Porque a crise se assentou a partir de 2014, né? Sim. Eu acho que a eleição vai ser um momento muito importante, porque nós vamos disputar projetos de Brasil. E isso vai trazer os trabalhadores para a cena, sabe? Porque hoje existe uma comodidade, mas que é uma comodidade muitas vezes até imposta, que é assim, você não pode fazer nada. Você observa pelos jornais o que está acontecendo na política. A eleição é melhor no sentido de que ela traz para o debate na sociedade qual é o projeto de país que a gente quer. Porque você vai ter que votar em um e outro. É muito desigual esse processo, porque, mais uma vez, quem tem muito dinheiro apresenta seu projeto. Quem tem pouco dinheiro limita muito para quem o espectro, a pessoa consegue apresentar o seu projeto. Só um minutinho. O espectro para quem a pessoa consegue apresentar esse projeto. Mas eu acho que vai ser um momento importante, porque eu acho que vai ter o fascista do Bolsonaro discutindo o projeto do país. Na verdade, ele nem tem um projeto para o país, né? Ele tem um projeto de militarização para o país, e é só isso que ele tem. Vão ter as candidaturas do PSDB, que vão continuar discutindo esse projeto liberal e entreguista do país. Vão ter as candidaturas do PT, que eu já disse, né? Sou bem crítica, assim, acho que aposto numa conciliação de classes, numa conciliação de interesses, que na verdade o interesse que está em cima acaba puxando o tapete, porque ele tem maioria do interesse da dominância, né, do interesse econômico e tal. E vão ter as candidaturas da esquerda, que aí eu acho que é possível a gente fazer uma boa disputa de projeto, assim. Tem o Guilherme Boulos, a Sônia Guajajara, tem outras candidaturas da esquerda também. A gente do Afronte vamos apoiar.
o Guilherme Boulos, porque nós achamos que é isso, é preciso apresentar assim, tudo bem, esse projeto do Temer não vale, mas qual é o projeto que a esquerda defende então? E eu acho que que a gente pode discutir isso, a gente pode discutir, sim, é possível ter uma reforma tributária, sim, é possível ter taxação de impostos das grandes fortunas, porque hoje, o Guilherme fala muito isso, hoje todo mundo que tem um carrinho paga lá o seu IPVA, agora quem tem helicóptero não paga imposto sobre isso, quem tem um jatinho não tem que pagar, então é possível a gente inverter a lógica da pirâmide e discutir um projeto de país que seja muito mais social do que o que a gente tem. Eu acho que a eleição vai ajudar por isso. Sobre o resultado, aí vai ser mais complicado, assim, acho que aí depois da eleição a gente vai ter que fazer uma análise de o que vai se abrir no país após a eleição. Mas eu acho que de toda forma a eleição já vai ser um momento importante para a discussão. Você acha que é possível a esquerda se unificar minimamente em torno de um projeto para ser viável eleitoralmente? Porque a gente às vezes vê a direita parecendo tão mais coesa e a esquerda tão fragmentada e isso pode atrapalhar eleitoralmente. Eu acho o seguinte, a direita, às vezes, ela parece muito coesa, sabe? Eu acho que nem é tão coesa assim. Mas como eles têm um interesse objetivo, que é garantir a sua dominação econômica. Então, de fato, eles conseguem, por exemplo, na eleição apresentar um projeto único. Ou às vezes não, né? Porque nas últimas eleições uma parte do poder econômico também apoiou o PT, por exemplo. Mas a esquerda, eu acho que nós temos grandes diferenças de projeto, que fica um pouco complicado uma coalizão para a eleição. Porque, olha só, na eleição a gente tem que apresentar o que a gente defende para o país. Nós, por exemplo, eu e todos nós que não apoiamos os governos do PT, fica complicado para a gente agora abrir mão disso e apoiar um projeto político que é o do PT, que a gente não concorda. E abrir mão de fazer na eleição um debate de programa, um debate do que a gente acha que tem que ser feito, de como a gente poderia ter evitado um golpe, como a gente poderia ter feito reformas reais, reformas estruturais no Brasil e tal, entende? Então, eu acho que unir a esquerda em torno de um projeto comum com o PT, se isso seria, se você chamar isso de unir a esquerda, eu acho que não é. A não ser que o PT faça uma guinada de aderir ao programa que a esquerda defende há muito tempo e que eu queria mesmo que o PT embarcasse nesse projeto. De falar assim, então vamos dizer para essa galera, que é para essa elite, para o PMDB, que vamos dizer que nós não queremos eles, que nós queremos apresentar um projeto nosso. Vamos colocar o PMDB na oposição. Vamos fazer isso? Se o PT tivesse disposto a construir isso com a gente, acho que poderia ser. Eu não vejo essa sinalização e por isso acho que nessa eleição não devemos, não estou dizendo que está nada fechado, não devemos apresentar um projeto comum. Agora, a esquerda radical, que sempre esteve na oposição, que está ali defendendo, né, as propostas estruturais, eu acho que sim, deveria estar unida. Tem uma boa parte dela unida na candidatura do Boulos. E queremos mais, sabe? Queremos aglutinar mais setores de esquerda, cada vez mais pessoas que querem as transformações radicais para construir um projeto viável, assim, de verdade. Mas eu acho que é o que a gente pode fazer, porque eu acho que o projeto de vender a alma pro diabo, sabe? Tipo assim, de fazer qualquer acordo em nome de uma viabilidade, eu acho que esse projeto demonstrou hoje a prova cabal de onde ele termina, sabe? Tipo assim, porque a burguesia, a poder econômico, os empresários, as empreiteiras e tal, elas não esquecem de onde a gente vem. E quando elas puder, ela vai puxar nosso tapete. Então fazer uma conciliação com ela, eu não vejo, mesmo que isso seja a única forma de ser viável numa eleição, eu não vejo que é a melhor forma. Eu acho que é preciso usar as eleições, construir projetos, aglutinar forças para a gente conseguir, quando tiver no poder, fazer mudanças, que a gente vai fazer mudanças e vai ter gente na rua para defender as mudanças que a gente fizer. Mas isso só é possível se a gente construir um projeto sincero com a população, um projeto de baixo para cima mesmo e tal. Mas hoje tem gente na rua defendendo o Lula, né? Tem gente apesar da postura crítica de uma parcela dessas pessoas. Então ele conseguiu, de certa forma, também cumprir esse papel de aglutinar pessoas, né? Em torno de um projeto dele, né? Mas você acha, assim, que, como você tem uma visão bem pragmática, bem realista, né? Do processo eleitoral como um todo e de todo o restante, você acha que, somada a essa restrição de recursos e de espaço para fazer campanha, o pouco tempo de campanha, né, que veio com a reforma eleitoral, isso não é
muito pouco para conseguir discutir um projeto, apresentar, mostrar e ainda conseguir adesão das pessoas fora das bolhas da esquerda? Muito pouco, 45 dias é muito pouco. Por isso que a gente precisa começar o trabalho desde já. Nós fizemos no ano passado, por exemplo, uma plataforma Vamos, não sei se você chegou a ver, Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil. E a ideia era isso, criar corpo num programa eleitoral. Para um programa não só eleitoral, né? Um programa para o país, que também se reflete na eleição. E eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso, sabe? Aglutinar a força a partir dos sindicatos que a gente tem, a partir das forças dos movimentos sociais que a esquerda tem. Então, usar as universidades, o movimento estudantil, fazer fazer plenárias, fazer debates, fazer grandes coisas para aglutinar força para conseguir uma campanha que consiga extrapolar a bolha da esquerda. Eu acho que é o que a gente tem que fazer, entendeu? Tipo assim, se a gente esperar chegar só no 45 dias, nós não vamos conseguir apresentar nada para ninguém. Mas se a gente conseguir construir minimamente, a gente pode extrapolar. Eu acho que a gente pode extrapolar, a gente pode crescer nessa eleição, a gente pode mostrar para as pessoas que existe quem pensa diferente, que existe um projeto que pode ser viável, e a partir daí eu acho que a gente pode aglutinar forças. Se esperar só os 45 dias, claro que não, mas eu acho que o projeto é maior que isso, sabe? O projeto que a esquerda tem que ter para o país, tem que extrapolar a eleição. Porque nós queremos uma democracia real, né? Nós queremos que as pessoas discutam realmente política cotidianamente, não só na eleição. Eu pergunto isso porque estrategicamente, nesse momento, é um risco a direita ganhar e se legitimar, né? Porque sem ser legítima, ela já conseguiu operar grandes retrocessos, né? Então, se legitimando através de uma eleição, você não acha que seria pior? Não é um risco que a esquerda corre nesse momento, não se aglutinando, não conseguindo se unir em torno de uma candidatura? Entendo, não. Eu acho que é um risco que a direita ganhe. E eu acho que os setores, todos deviam pensar nisso, entendeu? Porque muitas vezes, por exemplo, como a gente apresenta um projeto mais radical, aí muitas vezes é colocado pra gente essa indagação, né? A gente que tem que pensar se vai se unificar com o PT. Mas por que o PT não tem que pensar se não vai embarcar no nosso projeto, no nosso barco? Eu acho que para evitar, inclusive, o crescimento da direita, acho que poderia ser embarcar no nosso barco e junto com a gente defender um programa radical. Eu acho que seria a melhor opção pra gente, pra disputar com a direita, inclusive. Porque a direita cresce, entende? Assim, quando a gente faz conciliação também, eles crescem, eles cresceram no parlamento, eles deram golpe na gente, entendeu? Então eu acho que deveria, sim, a esquerda pensar, vamos discutir um novo projeto para o país, um projeto radical, um projeto de transformação e todo mundo embarcado nesse projeto. Eu acho que seria a melhor opção para a gente, para enfrentar a direita e não correr riscos mais nem de golpes e nem de eles se legitimarem no poder, como você falou.